Amigos, com que prazer estamos chegando mais uma vez com o nosso Tubino Entrevista. Obrigado pelo prestígio e vamos pedindo, avise os seus amigos, seus parentes que estejam conosco, auxiliando o nosso programa a crescer cada vez mais. Nós falamos a respeito de Papai Noel, falamos sobre a árvore e os festejos natalinos e agora é um momento muito especial porque estamos começando um ano novo e nós queremos trazer aqui informações a respeito das previsões, né? Ou uma ideia, pelo menos, do que possa acontecer neste ano de 2024. Mas antes, não esqueçam, né? Dá o like aí, vamos lá, convide aí, inscreva-se no nosso programa, convide os amigos, vamos fortalecer o Tubino Entrevista. E nós vamos falar sobre as previsões para este ano de 2024. Nós vamos fazer diferente. Sempre nós trouxemos uma pessoa que nos fala do ano, das perspectivas do ano, né? Em todos os nossos inícios de ano, durante todo esse tempo que nós temos no nosso programa. Hoje nós resolvemos fazer diferente. Nós vamos fazer 3 visões diferentes. Vamos começar com astrologia, depois tarô e depois numerologia. São 3 ciências, 3 caminhos diferentes e vamos ver como cada um se comporta neste ano que inicia agora. Começamos trazendo para todos os senhores o que nós falamos aí, astrologia. Não é astronomia. Astronomia é a parte só científica da movimentação dos astros, tal. Não, nós vamos falar, né, da influência das posições astrológicas. O homem olhou para cima, reconheceu a superioridade de um ente que organizou tudo isso e a partir daí começou a tentar conversar com esse Senhor absoluto através da movimentação dos astros. Começamos então com astrologia. Eu já venho há bastante tempo fazendo as pesquisas para poder trazer para vocês as previsões para o próximo ano que está por vir. E agora estamos cada vez mais perto de 2024, por isso já me sinto à vontade para trazer para vocês alguns prognósticos, alguns indicativos do porquê 2024 é um ano que vai entrar para a história e que pode inclusive ser decisivo para a história da humanidade. Por quê? 2024, ele é raro, ele é especial de inúmeras formas, mas eu trago aqui os principais acontecimentos e movimentos astrológicos do ano que considero os maiores marcadores para 2024 de grandes mudanças na nossa história enquanto humanidade. O primeiro, anote aí, é que nós vamos ter Plutão assumindo definitivamente os domínios de Aquário, algo que há 200 anos não acontecia. Então, em 2023, nós tivemos um breve ingresso de Plutão em Aquário e depois ele retornou, até fez retrogradação em cima de Capricórnio, onde ele esteve lá desde 2008. Quando nós chegamos em 2024, já não tem mais esse vai e vem de Plutão. Ele não ingressa em Aquário e depois volta em Capricórnio, não, ele vai ingressar em Aquário para ficar. E é aí que nós começaremos a experimentar de fato tudo que Plutão em Aquário marca de mudanças para a humanidade. E não é pouca coisa. Plutão em Aquário vai começar movimentando muito o assunto crises climáticas, seguido de avanços na tecnologia. Nós vamos colocar a inteligência a serviço do nosso corpo. Nós vamos colocar a inteligência a serviço de driblar a morte. Então, neste ano de 2024, nós vamos avançar muito no cuidado da saúde do corpo, órgãos artificiais, transplantes de órgãos vão ficar muito mais fáceis, podemos esperar até mesmo a impressão de órgãos através de impressoras 3D ou outro tipo de tecnologia. Não da forma como já vem acontecendo agora, mas muito mais evoluído. Então, nós vamos ter a superação da morte pela força da inteligência. Além disso,
Tecnologias como, por exemplo, a criogenia ou outros tipos de tecnologia que visam conservar o corpo para depois, de certa forma, fazê-lo renascer ou fazê-lo ressuscitar, também vivem um avanço muito forte a partir do ingresso de Plutão em Aquário. Então isso vai com certeza marcar muito fortemente a nossa humanidade. A segunda razão, o segundo marcador que eu considero muito importante para 2024 é o ingresso de Júpiter em Gêmeos. E por quê? Júpiter não visita Gêmeos há 12 anos. Então, há 12 anos é que nós não recebemos esta força. E Júpiter em Gêmeos não vem para brincadeira. Por quê? Gêmeos governa tudo que está associado à comunicação. E Júpiter trará um aumento significativo muito maior do que nós já vivemos hoje. Júpiter pode trazer a foco novos idiomas, Júpiter em Gêmeos pode trazer a foco até mesmo o surgimento de novas línguas. E aqui eu não estou falando em línguas nas quais eu e você nos comunicamos. Eu estou falando da língua mais falada a partir de 2024, que vai ser a linguagem computacional. Então, a partir de 2024, nós podemos trazer, sim, com certeza, o surgimento de uma nova linguagem computacional e que represente também um avanço nesta área, um avanço na área das ciências da computação. Então, é algo que vai nos permitir dominar novos conceitos associados à área de computação também. O terceiro grande acontecimento, grande movimento que eu considero, grande marcador que eu considero para 2024, é que nós vamos ter o nosso Senhor do Tempo, nada mais, nada menos do que Saturno, capataz Saturno, que seguirá todo ano no signo de Peixes. Esse ingresso de Saturno em Peixes já aconteceu em 2023 e agora em 2024 nós vamos ter Saturno ainda em Peixes. Por que isso é significativo? Saturno não é igual aos outros planetas, que ele chega do dia para a noite marcando as coisas. Então, por exemplo, quando nós temos Marte ingressando num signo, Marte ingressa hoje no signo, amanhã a gente já está vendo os efeitos. Às vezes até antes de Marte ingressar no signo, a gente já começa a ver. Marte é apressado. E aí, no caso de Saturno, não. Saturno, ele é sobretudo um planeta que trabalha de forma constante e lenta. É por isso que em 2023, quando ele ingressa em Peixes, nós ainda não sentimos muitos efeitos. É como se ele estivesse ainda organizando a casa para depois começar a dar as suas respostas, para depois começar a marcar as suas respostas. É por isso que 2024 é quando, de fato, nós sentiremos o peso da mão saturnina sobre este signo, sobre o signo de Peixes. E isso não acontecia há 30 anos. Então, nós temos lá desde 1994 que nós não sentíamos esta força de Saturno em Peixes. E o que isso vai significar para todos nós? Primeiro, nós vamos ter avanços científicos muito grandes que vão separar o joio do trigo quando o assunto é espiritualidade. Então, sabe aquilo que eu sempre falo aqui para vocês, nada sai do nada. E aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, não adianta achar que sabe, não adianta querer passar a imagem de que é um vidente ou qualquer coisa, você tem que tirar as coisas de algum lugar, você tem que ter uma base sólida para o que você está falando. É por isso que eu digo e repito, a astrologia não é adivinhação. E eu não sou adivinha, eu não tenho nenhum poder especial. O que eu faço são cálculos, estudos estatísticos a partir dos marcadores temporais que são os planetas. A astrologia é isso. A astrologia não é eu imaginar tal coisa e vir aqui falar para vocês, não tem nada a ver com isso. É por isso que nós vamos viver, nesta fase de Saturno em Peixes, uma queda muito forte de toda e qualquer pessoa que se coloca numa postura, às vezes, de ser especial, de ser sobrenatural, para trazer coisas não de forma séria, mas mistificando excessivamente. Então, vão existir, de certa forma, limites na nossa sociedade a essa mistificação. Muito disso virá a partir de novas descobertas que nós vamos ter no campo da ciência, e aqui é o momento em que a espiritualidade e a ciência vão, de certa forma, dar as mãos. Para quê? Para a ciência passar a explicar muitos fenômenos que até então eram considerados espirituais e inexplicáveis, passam agora a ser compreendidos e explicados pela ciência, e como consequência isso vai trazer a queda de muitas pessoas que se diziam sobrenaturais ou algo do tipo, tá bem? Vamos ter também uma situação muito especial em 2024. Normalmente, em todos os anos, nós vamos ter 4 eclipses. Então, sempre temos 4 eclipses. Eclipses são pontos que sempre pegam, são datas, acontecimentos astrológicos que sempre marcam momentos nos quais elos fracos da nossa vida são rompidos. Então, eclipses podem ser vistos sim como rompimentos de elos. A depender da natureza do eclipse é que nós vamos ver que tipo de elo e como acontece esse rompimento. Então, eclipses pegam situações fracas, elos fracos ou enfraquecidos na nossa vida. E normalmente temos 4 situações assim.
Em 2024, nós não vamos ter 4, mas 5 situações de eclipse. 2 desses eclipses serão superluas. Então, de 5 eclipses que vamos ter, normalmente temos 4. Em 2024, vamos ter 5 e 2 deles serão superluas. Além disso, os eclipses começam a partir de 2024 a ativar um novo eixo. Até então, nós tínhamos em 2023 o eixo Touro-Escorpião do zodíaco sendo ativado e o eixo Áries-Libra sendo ativado. A partir de 2024, nós começamos a ter o eixo Peixes Virgem a ser ativado pelos eclipses. E isso é muito importante porque acabei de falar que Saturno está em Peixes, promovendo limitações, modificações, tornando mais sérios os assuntos de Peixes. E aí quando nós vamos ter um eclipse acontecendo no mesmo signo, tudo aquilo que é fraco associado a esse signo será rompido. É por isso que os eclipses também vão aqui contribuir e começar a conversar sobre o que Saturno está fazendo lá neste signo de Peixes. Então aqui muito fortemente essas situações de reviravolta, vamos ter não 4 como de habitual, mas 5 eclipses e um deles começando a acontecer no signo de Peixes. O que isso significa também para a humanidade? Peixes é água sem fim. Então, se você não quiser saber mais nada sobre peixes, se você não se interessa por astrologia, lembre-se apenas do seguinte: quando nós falamos de peixes na astrologia, nós estamos falando para o mundo água sem fim. 2024 é marcado por essa tendência. Infelizmente, esse é o primeiro eclipse só, no eixo Virgem Peixes. Em 2025 nós vamos ter mais. Então esse é o momento em que a situação envolvendo água vem com muita força. Além disso, achou que era só isso? Não é. Eu não gravei esse vídeo à toa, eu não fiz esse vídeo à toa. Existem mais questões que trazem com muita força essa situação de 2024 como decisivo para a história da humanidade. Nós vamos ter todas as retrogradações de Mercúrio acontecendo em signos de fogo. Todas as retrogradações de Mercúrio acontecerão em signos de fogo. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter muitas coisas malditas ou ditas erradas entre pessoas comuns, como eu e você, mas principalmente entre governantes, informações erradas, informações falsas ou informações ditas por impulso que podem trazer grandes conflitos na esfera mundial. Então, desinformação, fake news em 2024 podem começar uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha entre países. É por isso que precisamos ter muito cuidado com isso e se as fake news, se histórias ou se essa mania de falar por impulso ou essa mania muito forte da imprensa de às vezes soltar a notícia antes de verificar, se isso continuar se mantendo, é muito perigoso durante todo 2024, porque isso poderia acionar, dar início, ser o estopim de grandes conflitos. Também vamos ter uma guerra de informações. Mercúrio retrógrado nesses signos de fogo é muito fortemente associado a uma espécie de disputa ou briga pelo quê? Dados e informações. Então nós podemos estar assistindo também conflitos entre países por roubo de informações ou por acesso não autorizado a informações. Uma guerra cibernética. Isso é muito possível. Além disso, não é só isso que vamos ter para 2024. 2024 ainda encerra, fecha com um evento especial e muito poderoso, que é uma luna nera, uma lua negra. Essa lua negra, ela vem em 2024 e esse é dentro da astrologia, principalmente dentro da astromagia, um evento carregado de forte misticismo e forte poder mágico. Então nós vamos ter aqui esta lua negra acontecendo também dentro de 2024. Acha que é só isso? Não é não. 2024 é o tipo de ano em que nenhum signo passa ileso, em que nenhum ascendente passa sem viver grandes reviravoltas. Por quê? Porque ele é um ano decisivo para a história da humanidade. E eu, você, todos nós precisamos estar preparados para o que virá. Pois é, gente, essa aí é a visão, né, das perspectivas para este ano através desta ciência da astrologia. Agora vem uma segunda interpretação. Quero que vocês analisem depois, né, as similitudes, as diferenças que tem de uma visão e de outra. Vamos falar do tarô, essas cartas que falam para os estudiosos, né? Chega lá, coloca uma sequência de cartas e esta sequência
é interpretada pelo leitor, né, com as previsões para o ano de 2024. Compreender o próximo ano. O elemento ar, ele já se destaca aqui na mesa, tá? E o que eu quero dizer com o elemento ar? Dentro do que nem precisamos do tarô, do oráculo, para entender, todos nós já sentimos algo no nosso instinto de sobrevivência, tem mostrado que essas alterações de clima, estações, tudo isso está ficando cada vez mais intenso. Essas transformações estão afetando todas as partes do mundo. E o elemento ar, ele vem com muita força sobre 2024. O que significa que as regiões, exemplo, que talvez não eram afetadas por questões como ventania, né, formação de tornados, ciclones, essa força do vento vai começar a atingir mais regiões, inclusive regiões que antes não se falava sobre isso. Então, mas a leitura é para medo? De forma alguma. Nós vamos buscar o aconselhamento para que a gente saiba ter responsabilidade de se adaptar às transformações que vão vir. Seja a nível climático, social, político, religioso, a gente vai juntos aqui tentar entender esses ciclos que a espiritualidade vai trazer de aprendizado no próximo ano. Mas já saiba disso, o elemento ar, o elemento que rege os ventos, ele ganhou grande força aqui logo no nosso começo. Situações que envolvem a família, tá? O que é família, o planejamento em família, né? A questão da quantidade, ter filhos ou não, né? Porque as famílias estão diminuindo, na verdade. Quando você começa a observar, a cada geração, as pessoas estão querendo o quê? Menos filhos, porque tá difícil criar, tá difícil viver, né? Tá difícil conduzir essa geração. A tecnologia trouxe muito benefício à humanidade, mas também distanciou muito as pessoas. A espiritualidade mostra que o homem ele vai ter que se entender junto com o seu desenvolvimento psíquico e tecnológico. Como assim? A internet ela rompeu barreiras num primeiro momento e aproximou pessoas, né? Então você pode fazer uma chamada, você pode estar me assistindo de qualquer país, desde que você tenha conexão. Mas isso não significa que essa energia nos aproximou enquanto seres humanos, tá? Então por isso que as copas vêm logo no começo, porque copas fala de mãe, fala de materno, fala da espiritualidade, falando que em 2024, independente de cada situação que eu vou apontar aqui, a espiritualidade tem para conosco o amor de uma mãe para com o filho. Só que muitas vezes o filho, para ser livrado de sofrimento ou de situações, ele precisa ouvir os pais. Então esse Deus Pai, esse Deus Mãe, essa força universal vai tentar nos intuir, nos preparar, nos dar sinais, mas nós, enquanto coletivo humanitário, temos que aprender a ouvir. Entendeu? Esse é o pulo do gato para a gente começar 2024 com o pé direito. Aqui, a casa da família, ela se destaca logo no começo do jogo, tá? Nós temos aqui o eremita com 10 de copas. Já vou falar do elemento ar, por que eu citei isso no começo? E o eremita, ele fala que é o momento de pôr as coisas às claras. E aqui não estamos falando de uma falsa ideia de família, de só fingir estar bem para os olhares externos. A harmonia do lar, ela vem como uma referência. Rever o como estamos educando uma geração inteira, né? Essa próxima geração é uma obrigação nossa. Então as pessoas hoje estão inventando desculpas e o próximo ano a espiritualidade vai trazer situações sobre família, sobre desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, que nós vamos ter que enxergar que eles estão se perdendo e nós estamos contribuindo com isso. E quando eu digo se perder, principalmente pelo avanço da humanidade a nível de tecnologia. Porque aqui junto com esse acesso, como é uma geração que já cresceu mexendo na tela de celular, em computador, diferente da nossa, eles estão perdendo a capacidade de se conectar emocionalmente. O primeiro conselho, quem me acompanha no canal sabe que eu não escolho mensagem para agradar o seu ego e nem o meu. Eu entrego o que a espiritualidade mostra. Então, o que eles estão me dizendo aqui pelo arcano do tarô? Muitos pais olham mais para o celular do que para o próprio filho. E no próximo ano a gente vem chacoalhar essa realidade.
tá? Porque aqui tem muita gente que só está olhando para uma tela, só está olhando, sabe, ali para o computador, e o que está acontecendo com o filho debaixo do nariz não está enxergando. Então essa reconexão da estrutura familiar vem como um dos chacoalhões de 2024, tá? Isso aqui para um coletivo humanitário. Aqui não importa a tua nação, não importa a tua crença, a tua religião, mas a espiritualidade vai mexer na casa da família. Então aquilo que estiver sendo negligente vai ser mostrado, tá? Não vai dar para inventar daí desculpa de eu não percebi que isso estava acontecendo no meu teto. O elemento ar, ele vem com muita força. O cavaleiro de espadas, representando aqui a velocidade, a rapidez, e algumas pessoas tendo que se adaptar sem tempo, na verdade, né? Sem muito tempo de preparo. Então, o que isso significa? Que, infelizmente, esses sinais que nós vemos de mudança, de transição ao muito, cada espada no tarô representa o elemento ar, tá? Para quem é leigo dentro dos naipes. E aqui, as situações envolvendo a força dos ventos ou a mudança ou até situações que podem vir a ser disseminadas no ar em que respiramos, possíveis situações que possam trazer, exemplo, contaminação de regiões, pessoas que vão precisar de mudança e deslocamento porque talvez o ar ou aquele local já não se encontra, né, mais seguro. Aqui está mostrando que o elemento ar ele vai trazer uma grande influência sobre as massas, ó. As pessoas aqui tendo dificuldade, né, de ver, de enxergar, de viver, de respirar dentro de determinadas regiões. Então pode haver o que a gente chama daquelas migrações, aqueles êxodos de pessoas, né? A intensidade de pessoas que não estão apenas mudando por fatores como guerra e conflitos territoriais, mas talvez até realmente tendo que entender que não vão mais poder permanecer em certas regiões, porque a natureza vai tomar o que é dela de volta. Tá? Então, essa responsabilização do ser humano enquanto apenas mais uma forma de vida no globo, né? Muitas vezes o homem, na sua vaidade, na sua arrogância, inclusive vai ter um salmo para isso no final, ele esquece o seu papel em meio à natureza, ele não vive em equilíbrio, ele se coloca superior, né, às outras formas de vida. E 2024 vai chacoalhar essa realidade. Vai ser o confronto do homem com a mãe natureza. O arcano 8, o arcano ligado, né, ao simbolismo céu e terra tem que entrar em equilíbrio. Então, quando se fala desse confronto, ser positivo ou não para nós enquanto coletivo, depende do quanto nós queremos fazer a nossa parte de entrar em harmonia com o meio ambiente. Tá? 3 arcanos maiores vão trabalhar juntos aqui: o julgamento, a lua e o mundo. O julgamento, a lua e o mundo. Esses arcanos, eles mexem muito com a capacidade psíquica, com a cabeça, com a linha da cabeça, tá? E quando eu digo aqui, Gabriel, mas eu não sou um médium, eu diria que todos são. Claro que cada um no seu nível de sensibilidade, cada um no seu grau de entendimento. Só que para você ter essa sensibilidade, não importa se você é religioso ou espiritualista, ou até mesmo se você se diz ateu, porque todos nós temos essa capacidade intuitiva, psíquica e mediúnica. Então, em 2024, junto com o arcano da lua, a espiritualidade fala que essas sensações, esses sintomas, né, premonitórios, sensitivos, vão abrir com muita força. Cada vez mais você vai encontrar pessoas se dizendo médiums, clarividentes, sensitivos, ou que se comunicam, ou que isso ou aquilo. Mas aí vem o grande alerta. A espiritualidade deixa claro em 2024 uma coisa: nem todo mundo que se diz médium, se diz profeta, se diz alguma coisa ligada ao espiritual, se comunica com a luz. Então é muito importante a gente aprender a filtrar, inclusive o que eu estou intuindo ou você está intuindo aí na sua casa. A espiritualidade fala: não acreditem cegamente em todo tipo de canalização, em todo tipo de informação, porque vai ser plantado muito engano na cabeça das pessoas. Tá? Então, quando você estiver nas suas preces, nas suas meditações, na sua oração, dentro da sua doutrina, da sua igreja, do seu centro espírita, do seu terreiro, não importa, tenha filtro para o que é dito,
para o que é canalizado. Pergunte-se, essa mensagem que se diz ser um mentor e uma egrégora de luz, me ajuda a ser uma pessoa melhor? Me ajuda de fato a despertar? Tá bom? O mundo, o ciclo kármico da humanidade, o fechamento do ciclo. Mas a gente tem que entender com uma certa beleza que aqui os mentores, quando falam de um ano de fechamento do karma, né? Porque nós vamos ter a presença, é até muito interessante trazer a questão do karma, porque nós vamos ter Saturno com força, né? E Saturno, ele é o pai do tempo, ele é o senhor do karma. Então, a espiritualidade não quer que você tenha medo de 2024. A única coisa que é preciso ficar claro é que o próximo ano ele vai cobrar de mim, de você, de todos, quer acredite ou não, o quê? Maturidade. Quem estiver pronto para aprender a lição e parar de ficar repetindo velhos erros, velhos comportamentos e quiser assumir essa postura de não, eu vou focar no meu processo evolutivo, eu vou cobrar menos do outro e vou entender que não estou aqui para salvar o outro, eu estou aqui para salvar primeiro a mim. Dessa essência você reflete o exemplo para o próximo. Agora aquela pessoa que entrar em 2024, só repetindo os mesmos erros, as mesmas desculpas esfarrapadas, tudo é culpa do mundo, tudo é culpa do outro, e fica ali, o Senhor do Karma virá com força sobre essas pessoas. Então essa energia do Karma, nossos mentores insistem em dizer algo que já foi dito em outro vídeo. Pense em Karma não como castigo. Pense num ano kármico que será 2024, mas é um ano para você rever o que você está deixando de fazer, tá? Dentro de um setor mais que envolve política, sistema econômico e financeiro, é um ano que a gente não vai ver grandes mudanças não, tá? Porque aqui você vai ter, o rei subjugando o cavaleiro. Então ainda muitas pessoas dentro desse ano kármico vão insistir em continuar pensando só em benefício próprio, enquanto o outro experimenta a miséria. Tá? Então a gente precisa saber separar o karma coletivo do mundo da nossa vida pessoal. Não é porque, exemplo, grandes potências, grandes senhores vão continuar projetando a desigualdade que você vai usar isso como muleta e desculpa para você não fazer o que é certo, ou para você não fazer o que é melhor. Então a espiritualidade fala que aqueles que trabalharem com foco, seus dons, habilidades, que buscarem o caminho, dentro do possível do quê? Da reconciliação, da comunicação, aqui inclusive o caminho da trégua, né, do perdão para aqueles que se sentem prontos a perdoar, ou pelo menos que não se aumente o distanciamento entre pessoas. 2024 vai ser regido também por esse movimento de frieza, onde dentro do lar e da casa as pessoas não se olham mais nos olhos. E os mentores querem mostrar essa triste realidade para que a gente corrija isso enquanto é tempo. Tá? Por isso que você vê aqui as duas pessoas, um de frente para o outro, onde falando que as relações, ou rever o como é feito as relações sociais, é uma grande prioridade. Tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima. Daí já vimos a astrologia, já vimos o tarô, luzes que se acendem nos informando a respeito deste ano de 2024. E agora vamos à numerologia. Numerologia pitagórica. Pitágoras dizia, né, os números nos dizem as perspectivas para este ano. Vamos então, trazendo para os senhores, numerologia. Olá pessoal, meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Nesse vídeo vamos fazer uma reflexão sobre o ano de 2024. Aqui no canal também eu já fiz uma reflexão sobre as previsões do ponto de vista astrológico para 2024. E agora eu vou buscar fazer uma reflexão aqui sobre a energia numerológica. Então são duas ciências que se complementam, a astrologia e a numerologia pitagórica. Vou falar um pouquinho então da visão numerológica. Se nós somarmos 2 mais 0 mais 2 mais 4, nós temos aí o somatório 8.
que se conecta diretamente com a energia de Saturno, que é o regente de 2024, como já falei aqui no canal. Portanto, um ano 8. O que é o 8 na numerologia pitagórica? O 8 ele é concretização, ele é a energia da plasmação, da cristalização das coisas. E isso tem tudo a ver com a energia de Saturno, que é o regente do ano de 2024. Lembrando, começa em 20 de março de 2024 e vai até março de 2025. Então o número 8, ele tem disso, de colheita também, de resultado, de materialização. Como é óbvio, né, 2024, como que vai ser para nós? Vai ser o resultado do que nós plantarmos desde então. Porém, como já falamos em vários momentos aqui no meu canal, no canal do Pava, as sementes que nós lançamos para as leis da natureza atuarem com essas sementes são as nossas intenções ocultas, os nossos pensamentos que geram uma reverberação muito grande e a lei do karma age de acordo com isso. As emoções, os sentimentos, as palavras, os atos, as omissões, tudo isso acaba, vamos dizer assim, né, gerando uma, entre aspas, perturbação nessa teia, né, nessa rede que é a rede da natureza, composta por várias leis, e justamente essas leis atuam de acordo com o que a gente joga nessa rede, nessa teia de energias, que é justamente a natureza como um todo, o cosmos, o universo. Então tudo que chega para nós, no fundo, tudo que chega para nós de agradável, desagradável, tudo, fomos nós mesmos que plantamos em algum momento. Obviamente que pode ter sido nessa vida, ou até mesmo em outras experiências. Mas isso é um princípio de justiça, porque não seria justamente justo que algo chegasse a nós se isso não tem a ver conosco. Então, no fundo, tudo que chega até nós, as situações agradáveis e as situações desagradáveis, obviamente que tudo, do ponto de vista espiritual, serve para a nossa evolução, serve para o nosso despertar, serve para essa caminhada, esse horizonte espiritual que nós estamos buscando enquanto seres humanos e que é o sentido da vida. Porém, claro, as nossas opiniões mentais, as nossas emoções muitas vezes não gostam das situações desagradáveis que chegam até nós. Mas todas as situações seriam justas, porque tem a ver conosco. Então, muitas vezes a gente acaba não aceitando certas situações, por quê? Porque nós não compreendemos as causas, nós não compreendemos os porquês, nós não compreendemos o sentido, qual é o ensinamento que está por trás disso. Então 2024, por que eu falei essas explicações aqui? Porque 2024 é ano de colheita. 2024, somatório 8, o 8 é resultado. O 8 é aparecer as coisas fisicamente, mas que vieram de um patamar mais sutil. E esses patamares, já falei aqui também acerca disso, né? Que são essas sementes que eu comentei agora há pouco. Então nós estamos vendo que 2024 ele se desenha de uma maneira muito, muito clara para nós, tanto do ponto de vista da astrologia quanto da numerologia. Mas aí, claro, fica a pergunta, o ano vai ser bom ou vai ser ruim? É claro que o ano não vai nem ser bom, nem ser ruim. Ele vai ser o que deve ser, como resultado, e que é aquilo que vai nos beneficiar em termos de despertar. Mas aqui precisamos também deixar claro que, se nós observarmos a nossa vida própria e a vida coletiva e analisarmos o que nós estamos fazendo em termos individuais e o que a coletividade está fazendo, desse jeito, se nós continuarmos com essa ausência de espiritualidade, de fraternidade, se nós continuarmos com essa ausência de energias que todos os mestres sempre ensinaram, né? É claro que 2024 pode não ser um ano, entre aspas, tão bom assim. Então vai depender de nós gerar as melhores emanações e sementes desde então. Então 2024 tem essa energia do 8. O que é o 8 também na numerologia? O 8, se vocês fizerem um desenho, né, ele é um quadrado duplo. O quadrado, 4, mais um quadrado, 8. Então esse quadrado duplo tem a ver com a energia da Terra. O número 8 ele é um número conectado com a energia do elemento Terra. Mais um elemento aqui que aparece como uma energia de concretização, como uma energia de materialização dos sonhos, materialização dos objetivos, materialização das nossas metas. Então, desde já, se nós queremos alcançar uma meta que é uma meta um pouco alta, desde já nós temos que nos propor o que eu vou fazer mensalmente,
o que eu vou fazer semanalmente. E o principal, que é o grande segredo e a grande chave para as grandes conquistas, o que eu vou fazer diariamente para chegar onde eu quero chegar. Então essa energia da Terra, a energia do 8, né, estão muito conectadas. Saturno, que é o ano de Saturno, o ano que vem, também está conectado com um signo que é Capricórnio, que também é elemento Terra. Então, se nós quisermos ter uma estrutura melhor para o nosso ano de 2024, se nós quisermos ter uma vida com as suas áreas da vida estruturadas, cada uma no seu devido lugar, cada uma fluindo da maneira que deve fluir, nós temos que então agora, desde 2023, que é obviamente um ano regido pelo 7, começar aí a pensar o que eu estou fazendo de fato, o que eu estou plantando, o que eu estou emanando de energias para o universo. E nós não podemos responsabilizar o universo pelo que chega até nós, porque no fundo, como falei aqui, a culpa não é do astro retrógrado, a culpa não é dos pais, a culpa não é do governo, a culpa não é, sei lá, ou de entidades invisíveis. Não. Nós temos que sempre puxar a responsabilidade para nós. E a partir disso, desse senso de responsabilidade, que também é uma palavra-chave saturnina, é uma palavra-chave bem conectada com o número 8, a gente vai agora, já desde então, gerando as melhores consequências para o ano de 2024. É claro que o objetivo aqui não é ficar adivinhando o que vai acontecer em 2024, porque isso não é uma previsão, isso é adivinhação, isso é premonição, são outras coisas, né? A astrologia e a numerologia trabalham com energias, e a gente sabe qual é a energia que está se aproximando. O objetivo de saber disso é, eu estou de acordo com essa energia? Eu estou atuando de acordo com essa vibração ou não? Portanto, no fundo, vai depender de mim, desde já, o que eu vou fazer para que 2024 seja um excelente ano. De materialização, de colheita, de resultado em todos os sentidos. Pode ser afetivo, pode ser financeiro, pode ser profissional, pode ser a nível de espiritualidade, de vida interior, quais são as sombras que eu quero trabalhar em mim, enfim. Cada um coloca a meta que bem entende e percebe que algumas áreas da vida às vezes precisam de mais atenção do que outras. Algumas áreas da vida precisam ser mais integradas do que outras. Cada pessoa, né, cada um de nós tem os seus desafios. Cada um de nós tem uma área da vida que muitas vezes é um pouco mais difícil, é um pouco mais desafiadora, mas ela nos mostra ali claramente que nós precisamos integrar essa área da vida. Nenhuma área da vida deve ser, deixada de lado, porque no fundo isso só é um reflexo de elementos dentro de nós que nós não estamos integrando. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço. Pois é, e assim nós vimos 3 aspectos diferentes, né? Você tira as suas deduções, porque aqui Tubino Entrevista, eu sempre chamo a atenção, entrevista, porque mostramos um lado e mostramos outro. Hoje nós mostramos 3 ciências que podem ler ou se propõem a ler o futuro. Espero que tenham gostado, né? Avisem seus amigos, venham, façam parte, e queremos agradecer, como sempre fazemos, a GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, a empresa que aposta na cultura e nos permite chegar quinzenalmente aí na sua casa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e esperamos que as coisas boas se salientem das coisas ruins previstas, né, ou pensadas, pelo menos, aos amigos que nos apresentaram aqui. Um abraço muito forte, até lá, obrigado.